Pai do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que estou aqui com vocês novamente para fazer mais um vídeo da Palavra de Deus aos vossos corações, para tornar Cristo conhecido a vós através da sua palavra. Esse é o meu maior propósito, meu maior objetivo, e faço com alegria imensurável em meu coração, porque tornar Cristo conhecido é o meu dever, o meu amor, que carrego em minha vida. E para a nossa meditação eu quero ler um texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses são os dois versículos desse texto de Romanos capítulo 12, na qual nós vamos meditar, nós vamos trazer uma palavra sobre mentes renovadas que transformam o mundo. Paulo, quando ele começa esse texto, ele começa rogando aos irmãos, pela compaixão de Deus, que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Esse sacrifício vivo é vivermos em uma renúncia do nosso eu, da nossa vida, dos nossos pecados, para viver uma vida agradável a Deus. Ele diz santa e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo dia, no Espírito, nós apresentamos o nosso culto racional ao Senhor. E Paulo lhe deixa bem claro, dizendo que isso pode acontecer quando? Quando nós não nos conformamos com este mundo. Não estar conformado com este mundo é não aceitar as coisas ou conviver com as coisas do mundo. Não é deixarmos de andarmos nesse mundo, é deixarmos de praticarmos as coisas deste mundo. Por isso que ele disse, irmão, mas transformai-vos. Pelo que, irmão? Pela renovação do vosso entendimento. Então, naquilo que nós entendemos que é desagradável a Deus, não faça. Aquilo que entendemos que é pecado e é contra a palavra de Deus, não faça. Isso é levar uma vida de transformação pela renovação do vosso entendimento. Então, se você não entende, você não pode ser transformado ou renovado. Porque é interessante, irmãos, em Mateus capítulo 13, versículo 19, Jesus disse: e alguém ouvindo a palavra de Deus e não entendendo, vem o maligno e rouba a semente que foi semeada no coração dele. Quando Paulo diz, não vos conformei-vos, mas transformai-vos, isso é algo controverso. Transformar e conformar são algo diferente. Então não vos conformeis e não vos transformei-vos, ou seja, não vos conformei e não viveis segundo aquilo, mas transformai-vos pelo vosso entendimento. Por quê, pastor Dario? Porque tudo começa aqui, irmão. Tudo que você pensa, você se torna, você faz. Se você pensa positivo, você faz as coisas positivas. Se você pensa o mal, você executa o mal. Gênesis 6, a Bíblia diz: o homem criou, maquinou e executou o seu próprio mal. Mente, irmão, é um processo de pensamentos, na qual nós não devemos deixar ser tomados pelos pensamentos velhos, conhecimentos de concupiscências da nossa vida, mas renovarmos na mente que temos de Cristo, porque temos a mente de Cristo. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, ele diz: mas se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do céu, a qual são de cima, as coisas que são dos céus. Por quê, irmão? Porque as coisas do céu são o quê? Agradáveis, perfeitas. Nós temos que entender isso. Se Paulo sugere que nós não devemos viver
conformados, mas transformados pelo vosso entendimento, é porque nós temos uma mente perversa, uma mente pervertida, desgastadas pelas concupiscências, e isso precisa ser renovado. Mas isso só é renovado, irmão, com as coisas que são do céu. Por isso pensai e buscai as coisas que são de cima, de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que renovar a nossa mente, irmão? Porque a mente renovada transforma as nossas atitudes, transforma, irmão, as nossas emoções, transforma o nosso caráter. Uma mente renovada faz isso. Interessante, irmão. Quando você vê alguém que você não conhece, você pensa logo, é um ladrão, é alguém de uma índole de mau caráter, a gente pensa logo isso. Mas a gente nunca pensa que aquilo que a gente não conhecemos é um necessitado de Deus, é um necessitado que precisa da nossa ajuda, que precisa ser conhecido de Cristo. Nós pensamos logo outra forma. Porque primeiro somos tomados pelo medo, porque a mente maquina um bocado de coisa. Aí desce para o coração e surge o medo. Nós começamos a maquinar coisas más daquela pessoa. Mas quando nós pensamos nas coisas de cima, nós pensamos, ele é um pecador que nem eu, que precisa de Cristo, conhecer o Senhor, viver para o Senhor e conhecer a palavra de Deus. Seria diferente. Totalmente diferente, irmãos. Então, a mente renovada nos torna diferente. A mente renovada, irmão, nos faz viver uma vida para Cristo. Não pensaremos mal do nosso irmão, do nosso próximo, ou daquele que nós não conhecemos. Se temos a mente de Cristo, por que pensamos assim? Por que fazermos dessa forma, irmão? A janela, os olhos são as janelas da vida. Então você olha, quando você olha, você toma uma concepção e começa a pensar, segundo a tua concepção. E quando você começa a pensar, aquilo desce para o coração e você começa a executar. Aí o coração está cheio e você começa a falar, porque a boca fala que o coração está cheio. É um processo. Mas se tivermos a mente de Cristo e guardarmos a palavra de Deus, a nossa boca só vai proferir coisas boas, não. Palavras boas. Coisas que são de Deus. Justamente dessa forma. Sabe por quê? Provérbios capítulo 23, versículo 7 nos diz algo bem interessante. Porque aquilo que nós imaginamos, assim é o nosso coração. Provérbios capítulo 23 e o versículo 7. Deixa eu lhe mostrar aqui na palavra de Deus, irmão. Segundo a palavra de Deus. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz assim, ó. Porque como imaginou a sua mente, assim é. E ele te dirá. Come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então, do jeito que você imagina, do jeito que você pensa, é ele. Mas se pensarmos com o pensamento de Cristo, com a mente de Cristo, irmão, nós vamos ver as pessoas diferentes. Nós vamos conhecer as necessidades das pessoas. Nós vamos abraçar as pessoas. Porque a mente de Cristo gera compaixão, gera amor. E compaixão é se pôr ao lugar do outro, sentir a dor do outro. Foi o que Jesus fez, cheio de compaixão. Ele olhava para a multidão, porque a mente dele era a mente do Pai. E nós precisamos ter a mente de Cristo, Jesus, nosso Senhor. Colossenses no capítulo 3, na qual eu até mesmo já citei, mas eu quero corroborar com vocês esse versículo e colaborar com vocês. Gálatas capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. O que é que Paulo diz aos Colossenses? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí ele diz, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque da terra é corrupção, concupiscência, iniquidade, perversidade. Aí ele diz, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Algo morto pode pensar, irmão? Então quando eu mato o meu eu, a minha carne, e passo a viver com Cristo, só sai as coisas que são do céu, que são de cima.
Então, que o Senhor encha a vossa mente e o vosso coração do amor, da graça e do poder dele. E vocês tenham uma mente renovada e nós passaremos a transformar o mundo com nossa mente. Porque quando olharmos para a prostituta, nós vamos, com o nosso pensamento de Cristo, nós vamos pensar na necessidade que ela tem na alma, no espírito, de ver uma vida mudada. Porque quando nós olharmos para um marginal, um drogado, ou um ladrão com a mente de Cristo, nós vamos pensar na necessidade de ele ser transformado, de ele ser liberto, de ele ser conhecido pelo poder do Senhor Jesus, pela sua palavra. Então nós precisamos ter a mente de Cristo e sermos transformados pelo esse entendimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que nós precisamos, para que experimenteis, irmão, qual seja o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Cristo. Que Deus os abençoe, irmão. Guarde essa palavra em vossos corações e pratique. Se inscreva nesse canal, dê o seu like, nos ajude a crescer no sentido de divulgarmos, compartilharmos para alcançarmos muita vida. E com certeza nós teremos muitas vidas transformadas pelo poder de Deus e com mentes renovadas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor.